A Globo manda as favas à ética jornalista e parte para o ataque a Bolsonaro, esquecendo-se da sua responsabilidade social, de que não é a dona da verdade e nem da concessão que usufrui. A Rede Globo de televisão deixou a ética jornalística de lado e parte para o ativismo político, determinada a derrubar o presidente Jair Bolsonaro. Colocou todo o seu arsenal tecnológico e humano a serviço de um massacre jamais visto na história de qualquer país civilizado do Ocidente. Tem a seu favor o coronavírus e um confinamento obrigatório de uma população desprotegida intelectualmente, com baixos níveis educacionais, incapazes de fazer juízo crítico do que consome na frente da TV. A guerra a Bolsonaro já não é mais velada, tornou-se escancarada e desproporcional, levando a uma inversão de papéis que atenta contra a democracia brasileira. A Globo não é dona dos destinos do país e nem da verdade. Precisa de limites urgentes. Na condição de cidadão, não posso me furtar a manifestar repúdio a jornalistas canalhas que se prestam a fazer o jogo sujo da emissora, em um momento de aflição e vulnerabilidade do povo e do próprio governo. Os profissionais que produzem o conteúdo da emissora perderam a noção da ética e da razoabilidade, se acham donos da verdade absoluta, ficaram cegos e alienados. As notícias são manipuladas e tiradas do contexto com montagens, de acordo com o interesse da direção da Globo, passam pelas mãos de jornalistas sujeitos a códigos subliminares, a um juramento que precisa ser lembrado diariamente e honrado por ordem de superiores. Não deviam tripudiar de um presidente eleito democraticamente, seja ele quem for. Não tem procuração para defender o Bolsonaro. Acho também que ele precisa de limites, precisa ouvir os profissionais que ele confia, especialmente os de comunicação. Porém, o que estão fazendo é um desrespeito, não só a ele, mas ao povo brasileiro. A população vem sendo submetida a uma lavagem cerebral em um momento em que a televisão desempenha papel estratégico de informação e de segurança nacional. Por acidente, dia desses acompanhei o Jornal Nacional. E o que assisti, minha gente, me chocou muito, como a milhões de brasileiros. Um espetáculo de sordidez inaceitável contra a imagem de um chefe de Estado, sem direito ao contraditório, recursos audiovisuais servindo para descontextualizar a fala do presidente, casos de polícia a todo instante, todos os momentos. Basta ligar a TV para constatar que Bolsonaro é alvo de ilações, acusações, montagens e manipulação de informação que recebem recursos audiovisuais, distorcendo a verdade para massacrar o presidente, sem que ele possa se defender. Devo lembrar que a emissora entra na casa de 92% dos brasileiros e que esta briga começou antes mesmo da posse, motivada pelos cortes em verbas publicitárias grandiosas que a Globo sempre usufruiu em governos anteriores, com pouco ou nenhum esforço, como se fosse um direito e não uma concessão com regras. Porém, o resultado desse desentendimento ganha outros contornos na medida em que a veracidade do jornalismo na maior emissora do país é corrompida. A Globo tem concessão pública e o dever de falar a verdade, sem manipulação ou artifícios no seu conteúdo jornalístico, com propósito descabidos. Se a Globo deixou de produzir notícias e passou a agir como um partido político, sua concessão precisa ser cassada imediatamente. Jornalismo sem ética a serviço dos interesses da emissora não serve. No rastro da canalice produzida por profissionais do jornalismo, governadores mal intencionados como João Dória, o Whitson e Wilson Lima aqui de Manaus estão se aproveitando da mesma forma que políticos que nunca fizeram nada pelo país, como o garoto mimado Davi Alcolumbre e o Rodrigo Maia, vulgo Botafogo, ambos sinônimos de oportunismo. A classe jornalística não pode se submeter a este papel. As manifestações espontâneas e sinceras do Bolsonaro são recheadas de oportunidade para seus adversários, mas não podem ser distorcidas ao bel prazer dos inimigos políticos e nem de editores interessados em chantagear o presidente e seus ministros. Com efeito, Bolsonaro tem defeito, é humano, mas não se curva a chantagens de empresários de comunicação, acostumados a usar e abusar do dinheiro público. Bolsonaro não está propondo o fim do confinamento, mas um retorno gradual ao trabalho, a fim de evitar uma tragédia maior. A ciência já mostrou que o vírus representa maior risco para pessoas com morbidades e idosos. Mostrou também que esse Covid-19 não é ameaça para a população economicamente ativa.
e que, se os cuidados de higiene forem tomados, a população não precisa deixar de trabalhar, pode retornar lentamente aos seus postos, evitando uma catástrofe ainda maior. Para a Globo, não é a saúde do povo brasileiro que importa, e sim a destruição do chefe da nação e dos sonhos de quem acredita nele, apesar dos seus defeitos. Chega de canalice, Rede Globo. O Brasil é maior do que os seus interesses. Tá na hora de um basta. E tá na hora de dar um basta ainda mais nessa perseguição covarde. Tá ok? Se você chegou até aqui e concorda com este conteúdo, replique. Precisamos reagir a esse espetáculo de insensatez na maior emissora do país. E, sobretudo, a mais canalha de todas.